Boa noite, eu sou a Vivi do Ateliê Meus Encantos e eu vim dar uma aula hoje para vocês informativa sobre um termo que é muito utilizado na costura criativa e no patchwork, mas que poucas vocês conhecem, sabem fazer ou que acessórios são necessários para fazer uma peça como o tão famoso quilting. Quilting é um termo utilizado na costura que se refere a acolchoamento. É unir 3 elementos através da costura, criando desenhos para formar uma peça. Nós temos o tecido principal, que é o tecido do seu trabalho, uma manta, que pode ser uma manta R1, uma manta R2, uma manta jade, uma manta pérola, tudo isso depende de que trabalho você vai fazer e do quanto de estruturação você necessita. E você também precisa, além dessa manta, que fica entre os tecidos, um estruturador ou outro tecido. Muitas de vocês não sabem, mas nós já temos no mercado vários acessórios que são facilitadores para a confecção das suas peças com o quilting. Então, uma das peças, um dos acessórios que eu uso muito para fazer o quilting, que ele dá uma estabilidade, é a luva de quilting. Para que eu consiga estabilizar, porque aqui é uma borracha, ele estabiliza o meu tecido para que ele não escape da minha mão e que eu consiga fazer os meus desenhos, as minhas figuras com mais precisão. Então, você tem a luva, eu coloco assim no dedo, passo o meu dedão por essa parte aqui, fecho a minha luva dessa forma. Então, eu estou com as minhas 2 mãos com a ferramenta adequada para estabilizar. Vou mostrar para vocês agora alguns dos pés calcadores, tanto de máquina doméstica quanto de máquina industrial, para que você possa fazer esse quilt, tanto livre quanto matelassé. Para a máquina doméstica, nós temos esse pé calcador, que ele é chamado de walk and foot. Você engata essa parte aqui que parece um garfinho, naquele parafuso superior, para prender esse seu pé calcador. A agulha vai ser posicionada aqui no meio, porque ele tem aqui embaixo, como se fossem garrinhas, e ele prende o seu tecido para dar uma maior estabilidade. Esse pé calcador de walk and foot, ele vem com um furinho aqui atrás. Bom, você vai engatar essa sua haste neste furo e, através da sua régua, você vai direcionar aqui para a largura que você quer entre as suas retas paralelas. Lembrando que a agulha vai passar aqui no meio desse pé. Então, eu vou posicionar na minha régua aonde vai passar a agulha. E aqui eu vou determinar a distância entre as minhas retas. Então, aqui, ó, na minha régua, ele está onde a agulha vai bater no 11. Se eu quisesse de 5 centímetros, eu teria que colocar essa minha haste posicionada sobre o 16. Dessa forma. Se eu quero de 2,5 centímetros, então, essa minha haste deverá ficar nos 13,5 centímetros, porque eu só vou fazer apenas 2 riscos no meu trabalho, os 2 riscos iniciais. Eu fiz num tecido escuro, mas eu vou mostrar aqui, ó, no fundo do meu trabalho. Pense assim, a minha agulha vai passar aqui no meio e essa minha haste vai passar sobre o risco que eu fiz. Então, eu vou costurar até o final. Quando eu cheguei aqui no final, essa minha haste
vai para aquele que eu acabei de fazer, e aí eu vou seguindo, olhando para essa haste e vou desenhando. Ele otimiza o seu tempo, porque evita que você tenha que fazer todos os traços na diagonal do seu trabalho. Você só faz o primeiro, que vai servir de base para esse seu guia. E a partir daí, você vai desenhando, colocando a sua haste sobre o ponto que você acabou de fazer. Fez isso de um lado, vai passar o traço novamente do outro e vai fazer a mesma coisa. Vai trocar a sua haste de lado. E olha só, vai acontecer a mesma coisa. Você vai utilizar essa haste como seu guia na reta. Mas você consegue fazer normalmente com o pé calcador da sua máquina. Este aqui é o pé utilizado para fazer as costuras retas. Para a máquina doméstica, nós temos também esse pé de quilting livre. Você tira o pezinho da sua máquina e você vai engatar este daqui na haste e vai colocar o ponto de número 0, depende da máquina, você vai colocar o ponto de número 0 e o que ele vai fazer? Ele vai deixar que você, com o uso da sua luva, faça movimentos livres no seu trabalho. Por isso ele é chamado de quilting livre. Você desenha o que você deseja na máquina doméstica. Já para a máquina industrial, eu tenho este pé calcador, que também possui uma haste, mas a regulagem dele é feita através desse parafuso aqui. Então, você vem com a sua chave, você vai soltar um pouquinho esse parafuso para liberar essa haste. E você vai fazer da mesma forma. Você vai posicionar, lembrando que a sua agulha vai bater aqui no meio, à medida que você quer de distância entre uma reta e a outra. Para esse tipo aqui de quilting que se chama matelassé. Na máquina industrial, você também tem o pé de quilting livre. Você tem esse pé que faz a mesma função do que o outro na máquina doméstica. Basta você colocar o ponto de número 0. Este outro modelo de pé calcador. Esse meu aqui é para máquina industrial, não é para máquina doméstica. Você tem tanto para máquina doméstica quanto para a máquina industrial. É fechado dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês, porque eu tenho certeza que muitas de vocês desconhecem isso. Eu tenho um facilitador para quem sente dificuldade em fazer os seus quiltings livres. Nós temos réguas. E essas réguas, tá? Não é para você vir aqui e você desenhar e depois você quiltar, que fica mais fácil. Então, assim, olha, vem meu pé, tá? Vou colocar ele assim, meu pé calcador, ele vai costurando aqui, no ponto 0 da minha máquina industrial, ele vai fazendo essa costura, usando a largura dessa minha régua como um estabilizador para esse pé calcador. Cheguei aqui no final, preciso cortar? Não, eu viro a minha régua e continuo esse meu trabalho. Então, ele é um facilitador para quem sente dificuldade na realização do quilt. Tá? Então, eu acredito que muitos de vocês não conheciam esse tipo de régua. E existem vários tipos de régua para trabalhar com esse pé calcador. Então, você quer fazer ondinhas. Então, você vem, vou mostrar aqui, vamos ver se fica mais fácil. Você vem com o seu pé calcador e você vai fazendo esse movimento. Aqui, esse movimento. Então, você tem, através das réguas e desse pé calcador, um facilitador para quem sente dificuldade em fazer o quilting livre. Talvez muitos de vocês não conheçam, que são os estêncios. Eu pego o meu tecido, vou colocar esse estêncil por cima,
venho com a minha caneta fantasma, aquela que apaga através da ativação do calor do ferro, e eu vou desenhar. Desenhei, passei a minha caneta em todo esse desenho, tiro esse meu stencil e agora é só eu costurar sobre as linhas desenhadas. Então hoje, gente, uma pessoa falar que não consegue fazer o quilt é muito complicado, porque existe no mercado inúmeros facilitadores. Você tem réguas de vários modelos, olha só, réguas de vários modelos, né, stencils de vários modelos que te facilitam. Então, você vai vir com aquele seu pé de quilting livre, você desenhou, e aí você vai fazer esse movimento. Você vai trabalhando de forma contínua num quilt, numa peça sua. Esse quilting matelassé, de retas paralelas, na diagonal. Então, eu venho com a minha régua de patchwork, e essa régua de patchwork, ela possui vários ângulos. Ela possui o ângulo de 30, o ângulo de 45, o ângulo de 60. Se você posicionar a sua régua na reta aqui, ó, de 30, do ângulo de 30, quando você for passar o seu traço, ele vai formar um desenho. Se você posicionar a sua régua nesse ângulo de 45, nessa reta de baixo, como eu vou fazer agora, que é um dos que eu mais gosto, eu vou traçar uma diagonal de um lado. Vou para o outro lado. Deixa eu colocar aqui, que eu tô de ponta cabeça para poder mostrar para vocês. Coloquei aqui na ponta, na reta do meu trabalho, no ângulo de 45. Pronto. Eu fiz os meus dois traços principais. Se eu quiser fazer com o walk-in foot, o que eu vou fazer? Eu já tenho um de medida. Está aqui. Então, eu vou colocar essa minha haste neste risco, bem aqui no começo, e vou até o final, seguindo essa reta, tanto de um lado, quanto do outro. Ok? Se eu quiser fazer com essa peça. Ou com essa outra peça. Vou posicionar a minha haste e venho aqui, ó. Minha haste está aqui na pontinha. Eu vou, olhando para essa haste, seguir nesse meu traço e vou costurando. Fiz o outro traço, vou seguindo em cima do outro traço e assim por diante. Fiz esse traço, então eu quero que a distância das minhas retas sejam de 2,5 centímetros. Então, eu venho até a minha régua, posiciono aqui onde está marcando 2,5 centímetros e vou fazendo esses meus traços. Desse jeito. E vou fazer isso por toda a extensão do meu trabalho. Qual é a diferença? Como o próprio nome diz, a cola é permanente, ela vai ficar presa permanentemente, ou seja, para sempre. Ela não vai soltar. Já a cola temporária, depois de algum tempo, essa parte que você não costurou, ela vai soltar tanto da sua manta quanto do seu TNT. Né? Então, ela só vai servir para estabilizar o seu trabalho no momento da sua costura. Sempre do meio para fora. Sempre do meio para fora. Eu vou acabar de desenhar aqui e vou fazer essa peça aqui com vocês para vocês verem e entenderem como eu estou fazendo. Fiz isso aqui. Então, nós vamos para a máquina.
Onde é a parte central do meu trabalho? Aqui. Então, eu vou começar fazendo todas as retas da mesma direção, do centro para fora. Então, eu venho desse jeito. Começo sempre dando um retrocesso. Já vou fazendo a limpeza do meu trabalho, tirando as linhas. Que eu fiz? Eu comecei do meio e vou fazendo todas até o final desse lado. Depois eu vou voltar e vou fazer as retas paralelas a essa até o final. Só depois que eu fiz todo o movimento para um lado é que eu vou vir fazendo do outro lado. Então é assim que nós fazemos um quilting matelassé. Então, olha o que eu fiz, tá? O certo é você fazendo e recortando essas linhas para evitar que ela volte no seu trabalho. Mas como esse vídeo eu quero que ele seja rápido para vocês, então eu estou fazendo desse jeito, depois eu corto com calma. Fiz todas as retas para um lado. Aqui também é um quilting matelassé? Sim, de apenas retas para um único lado, ok? Você está fazendo retas para um único lado, para uma única direção, tanto de um lado quanto do outro. Isso depende, né, do que você quer. Eu gosto de fazer os quadradinhos, mas isso aqui já é um quilt. Então, o que eu faço? Agora eu venho também pelo meio e vou fazer no outro sentido. Então, vou mostrar para vocês mais umas duas apenas, para que vocês entendam o que eu estou falando. Começo do meio. Fiz isso. Fiz isso. Vou mostrar para vocês. Olha só o trabalho atrás. Eu já cruzei e formei quadradinhos. Isso aqui é um outro jeito de quilting. Então, é brincar. Se você colocar a sua régua numa outra posição, você vai ter quadradinhos num formato mais comprido, num formato diferente, em losangos. Então, gente, quiltar é isso. É a arte de você desenhar através da costura, fazendo a junção de 3 elementos para a montagem da sua peça. Então, a nossa aula de hoje foi essa, onde eu quis mostrar para vocês essa técnica. A partir de agora, nas nossas aulas, eu não vou mais explicar como nós vamos fazer isso, né? E a gente vai partir já sempre da peça quiltada para a montagem, assim as nossas aulas não vão ficar tão longas. Eu espero ter ajudado vocês, esclarecendo algumas dúvidas a respeito de pés calcadores, de materiais que hoje vocês encontram no mercado, né? E qualquer dúvida que vocês tenham que esteja ao meu alcance, né, e que eu não tenha esclarecido aqui, vocês podem me chamar por mensagem ou lá no nosso grupo, que eu estou à disposição para dar esclarecimentos adicionais, ok? Então, muito obrigada a vocês pela companhia. E aproveitem bastante para treinar esse quilting e fazer coisas lindas e maravilhosas. Beijo!